Professor Arruda, e vamos agora nessa aula trabalhar esse assunto que gera um pouco de confusão, mas você vai perceber também que nessa aula, no finalzinho, não tem nada de confusão, é só ter um pouco de paciência, função constante do primeiro e segundo grau. Tá? E também tem sido, inclusive desse ano, alvo de questões de bancas, de todas as bancas, questões que cobram a matemática pura ou matemática aplicada, e esse assunto função, ele é quase um assunto clássico, fica difícil você pegar uma prova aonde o edital conste esse assunto, que você não tenha uma questãozinha no mínimo de uma função do primeiro ou do segundo grau, tá? Então no final dessa aula eu tenho certeza que você vai estar em condições de resolver qualquer questão dessa natureza com as dicas e macetes que eu vou passar para você na sequência, tá? Então acompanhe com bastante atenção e você vai perceber que esse assunto não é difícil, ele é bastante tranquilo, tem só uns detalhezinhos, vamos a eles. Então a primeira função é a função constante. Vamos lembrar do plano cartesiano, que o gráfico, o eixo x e o eixo y. O eixo x também é chamado o eixo das abscissas, ou o eixo y, o eixo das ordenadas, tá? Aonde essa função constante é uma reta aqui representada em destaque, uma constante k, por exemplo. Essa é uma função constante. Então, dado um gráfico onde você tem uma reta que ela é paralela ao eixo x, ela é uma função constante. Qualquer valor que você pega aqui no domínio da função, vai sempre ter a mesma imagem, a reflexão no eixo das ordenadas, ok? Então, graficamente, aqui estou apresentando para você, que não lembrava ou até mesmo nunca viu, uma função constante é essa, onde é uma reta, tá? E vamos só tomar um cuidado, que uma função, a reta tem que ser paralela ao eixo das abscissas. Se for paralela ao eixo das ordenadas, não é uma função, ok? Bom, basicamente, uma função constante é só você saber identificar ou, dado um gráfico, identificar partes aonde a função apresenta uma constância e é sempre um valor em relação a k, ok? Função do primeiro grau. Agora vamos um pouquinho mais além. Uma função do primeiro grau, ela tem esse formato y igual a ax mais b, ok? Depois nós vamos ver um exemplo numérico. Mas vamos inicialmente entender o que significa esses coeficientes, aqui representado pela letra A e a letra B. Tá? Então, y igual a x mais b é uma função do primeiro grau. Por que, professor, é uma função do primeiro grau e não é uma do segundo, terceiro, quarto grau? Porque o expoente da variável x é 1, e quando isso acontece, a função é dita do primeiro grau. E por convenção, notação, quando o expoente é 1 não se escreve nada. Tá? Só para lembrar você, quando não tem nada, mas na verdade tem um expoente 1 ali, por isso a função é do primeiro grau. Ok? Esse coeficiente aqui A, que está ao lado da variável x, é chamado coeficiente angular, tá? E o B é o coeficiente linear de uma função do primeiro grau. Graficamente, esse coeficiente A, ele já diz, antes de mais nada, se a função é crescente ou decrescente, ou a cara de uma função. E uma função do primeiro grau, ela é uma reta. Aqui, dois exemplos de representação de uma função do primeiro grau, onde esse primeiro exemplo, o A, é positivo, então a função vai ser como se fosse um acento agudo, então a função é uma função crescente. Ao ir do zero ao infinito, a função vai crescendo aqui e também, consequentemente, os valores da imagem também, tá? Mas o que eu quero que você tenha atenção é que o coeficiente A, ele dita o crescimento ou decrescimento da função. Em outras palavras, ele mostra a cara da função. Não precisa você fazer conta nenhuma. Dada uma função, você já sabe mais ou menos qual é a cara dela. E já vi questão dessa natureza, onde apresentava entre as alternativas gráficos de funções. E você só tinha que determinar qual delas era a função crescente ou decrescente, só olhando a cara do A. E o B? O B é o coeficiente linear. Coeficiente linear, depois nós vamos ver no exemplo, é o valor aonde o gráfico da função intercepta o eixo das ordenadas. Aonde toca o eixo y, aqui, por exemplo, é o ponto B, ali representado, seria o B, o coeficiente B aqui. Ok? Mas inicialmente, vamos dar enfoque agora para o coeficiente angular. Sendo positivo, o gráfico é assim como se fosse um acento agudo. Sendo o coeficiente negativo, é como se fosse um acento de crase, ok? Fazendo uma conexão aí com o português para tu ver que a matemática tem a ver com o português também, Acento agudo, acento de crase. Tá? Então, função crescente e função decrescente barbada. Vamos lá. Um exemplo agora numérico, uma função y igual a 2x mais 4. Veja, é uma função do primeiro grau. O expoente da variável x é 1. Vamos aprender agora a construção de um gráfico de uma função do primeiro grau. Eu preciso que você domine, dado uma função
construir o gráfico ou, dado o gráfico, você determinar quem é a função. Tá? Vamos inicialmente ao primeiro processo. Qual é um dos processos mais conhecidos? Vou apresentar para você da construção do gráfico. É você atribuir valores. Dar valores para x e ver a correspondência à imagem, ou seja, ver quem é o y. Tá? Bom, aí você vai escolher o valor que você quiser para a coluna do x aqui. Eu escolhi 0, menos 1 e 2. Só, por favor, escolha valores que vai te ajudar no cálculo. Ah, professor, eu queria escolher raiz quadrada de 144, o π. Eu queria escrever 0,125. Não, coloque números inteiros para te ajudar no raciocínio. Né? Você tem a liberdade de escolher o valor que você quiser, preferencialmente por números pequenos, para te ajudar. Tá? Então, vamos ver como é que funciona essa correspondência aí. Veja, quando x assume 0, qual vai ser o valor de y? Então você vem aqui na função e substitui o x pelo 0. 2 vezes 0 vai dar 0, mais 4 vai dar 4. Então quando o x assume o valor 0, o y vai ser 4, tá certo? Feito isso, esse par ordenado 0 e 4, eu vou colocar aqui, ó, 0 e 4, e vou chamar de ponto A, tá? Ponto A, 0 e 4. Bom, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, você precisa no mínimo 2 pontos. Vamos encontrar mais 2 então, tá? Mais 1 já bastaria, mas vamos encontrar 3. Quando o x assume o valor menos 1, agora qual vai ser o valor de y? Então, vamos fazer direto aqui, ó. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais 4 vai dar 2. Então, quando o x assume o valor menos 1, o y vai ser 2. De novo, você vem e substitui aqui. Se não ficou claro, vamos repetir aqui embaixo. 2x mais 4. Então, quando o x assume o valor 0, a gente já fez direto, né? Quando assume o valor menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 4. Isso aqui vai produzir o valor de menos 2 mais 4, e resultando no valor 2. Está aqui. Então, nós temos mais um par ordenado, menos 1 e 2. Vamos colocar os valores aqui. E eu vou chamar esse ponto de ponto B, de abscissa menos 1 e ordenada 2. Vamos a um último ponto? Aqui já bastaria para construir o gráfico. Eu quero colocar mais um, tá? Quando o x assume o valor 2, né? Qual vai ser o valor de y? Vai ficar 2 vezes 2 dá 4, mais 4 vai dar 8. Então nós temos mais um par ordenado aqui, ó, tá? Onde você tem agora as coordenadas 2 e 8, por exemplo. Ok? Perfeito. Eu poderia colocar mais um ponto aqui, seria mais um ponto em questão, quando o x assume o valor menos 2, só para depois no gráfico eu mostrar para você qual é o seguinte, eu vou chamar de mais um ponto, ponto D, tá? Quando o x assume o valor menos 2, vamos fazer já de cabeça, veja como vai dar certo, menos 2 vezes 2 dá menos 4, com mais 4 vai dar 0, então tem mais um par ordenado aqui, tá? Vou chamar de ponto D. Então, inicialmente nós temos 4 pontos. Vamos agora locar esses pontos no gráfico, no plano cartesiano, tá? Vamos locar eles aqui, ó. Eu vou escolher primeiramente o ponto A, de abscissa x0 e ordenada 4, está aqui o ponto A, ó, ponto A. O ponto B, menos 1 e 2, eu poderia colocar os valores aqui, ó, menos 1 e 2, vai dar um ponto mais ou menos aqui, ó. Olha aí o gráfico. Também pertence ao gráfico da função. E vem colocando os pontos 2 e 8, seria 2 e 8 lá em cima, não vou colocar. E menos 2 e 0 está aqui o ponto D. Esse é o ponto B. Tá? E o ponto C, professor? O ponto C ficaria aqui, ó. Abscissa 2 e ordenada 8 vai dar lá em cima, fazendo o prolongamento do gráfico, vai tocar um ponto lá em cima. Mas inicialmente o que importa é o ponto A e o ponto D aqui em questão. Esses 2 pontos para nós fazer uma análise desses 2. Tá? Veja, o gráfico da função deu uma função crescente, como se fosse um acento agudo. Isso eu já sabia, porque o coeficiente angular da reta aqui, ó, que é 2, é maior que 0. 2 é maior que 0. Então, lá no início eu falei que esse valor aqui, quando fosse maior que 0, o gráfico da função seria como se fosse um acento agudo, isso confirmado aqui. Veja ainda que o coeficiente linear, que é 4, é aonde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas. Está lá, o ponto 4. E agora, a pergunta de seleção. E aonde o gráfico intercepta o eixo x das abscissas?
que aqui foi no ponto menos 2. Que valor é esse aqui? Que conceito eu posso dar para esse ponto gráfico, onde o gráfico intercepta o eixo x? É a raiz, né? Essa aqui é a raiz da equação do primeiro grau. Como é que você determina a raiz, dado uma função? Um dos processos é igualar a zero. Então, y igual a 2x mais 4, eu vou igualar a zero. 2x mais 4 é igual a zero. Vou determinar o valor de x. 2x igual a menos 4. X igual a menos 2. Perfeito. Menos 2 é a raiz da equação do primeiro grau. Tá? Graficamente, eu posso conceituar no gráfico que raiz é onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Tá? Isso aqui resume quase tudo que você precisa saber da equação do primeiro grau para resolver os exercícios. Eu preciso que você domine o processo, dado uma função, determinar o gráfico, ou dado o gráfico, extrair os valores diretamente para a função. Ok? Nos exercícios você vai praticar isso aí, mas inicialmente eu preciso que você tenha essa base aqui, conceitualmente. Ok? Isso é a função do primeiro grau. Vamos uma função agora do segundo grau, onde ela tem esse formato y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá? Por que é uma função agora, professor, do segundo grau? Porque o maior expoente da variável x é 2. Se eu tivesse uma função ax ao cubo mais bx ao quadrado, o maior expoente, se fosse 3, eu teria uma função do terceiro grau. Ok? Bom, uma função do segundo grau, ela pode apresentar essa cara com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Quem vai me ditar se vai ser boca para cima ou boca para baixo? É o A, é esse aqui, é o coeficiente do x ao quadrado. Se ele for positivo, o gráfico vai ter boca para cima, e o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, a boca é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo, boca para baixo, tá certo? A negativo, concavidade para baixo, A positivo, concavidade voltada para cima. Isso você tem que saber, tem questão que só cobra isso aqui, tá ok? Então o coeficiente do x ao quadrado, que é o A, ele determina a concavidade da parábola. Bom, ainda na função do segundo grau, temos que lembrar como é que você determina as raízes. Acabei de falar que na função do primeiro grau, raiz na função do primeiro grau é o valor que o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Agora, uma função do segundo grau, ele pode interceptar o gráfico em duas raízes, né, em dois pontos distintos, como é o caso aqui que eu exemplifiquei. Tá? Então, graficamente, sempre raiz vai ser onde o gráfico intercepta o eixo x no campo dos reais. Ok? Bom, um processo para determinar as raízes, o mais conhecido, é a equação de Bhaskara aqui apresentada para você. Quem é, professor? A, B, C. São os coeficientes lá da equação do segundo grau, ou da função do segundo grau, que eu apresentei genericamente naquele formato. Tá? Então você substitui os coeficientes aqui na equação e você determina as raízes. Depois, no exemplo, nós vamos praticar isso aí. Eu preciso ainda que você lembre o que é discriminante de uma função do segundo grau. Tá? E o discriminante é o delta aqui representado por esse triângulo. Tá? E o delta, na verdade, é o que está dentro aqui da raiz. Tá? Esse é o discriminante, que a gente representa de uma forma bem conhecida como um triângulo. O delta, então, é b ao quadrado menos 4ac. O que esse discriminante já te adianta? O delta ele vai apresentar três formatos. Ou ele é positivo igual a zero, ou ele é negativo. Se ele for positivo, a equação do segundo grau possui duas raízes diferentes, duas raízes distintas. Vamos cuidar com esses sinônimos, às vezes aparece isso em forma de questão, para que a equação possua duas raízes distintas. Opa, o delta é maior que zero. Quando o delta for igual a zero, a equação ela possui duas raízes iguais, ou ainda existe um outro conceito, que fala que possui uma raiz com multiplicidade 2. Na verdade, ele vai possuir uma raiz só. Mas como é a equação do segundo grau, eu posso dizer que são duas raízes iguais. Tá? Também tem esse sinônimo aí, o delta igual a zero. E o delta pode também ser um número negativo, ou seja, menor que zero. E ele não possui raiz no campo dos reais, mas no campo dos números complexos, números imaginários, sim. Tá? Mas nós aqui estamos pisando só no campo dos números reais. Então, delta menor que zero não possui raiz. Seria um complemento você dizer que não possui raiz no conjunto dos números reais. Ok? Bom, ainda mais um tópico, estudo do vértice. Você percebe que na parábola
ela vem decrescendo, 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 chega num ponto crítico e ela muda, ela começa a crescer, 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 tá? E esse ponto crítico aqui, chamado também de ponto mínimo da função, ou ainda, um conceito muito difícil de aparecer, já vi raríssimas vezes, ponto de Sela, tá? Mas vamos gravar ponto mínimo ou valor onde a função admite o menor valor, tá? É um ponto mínimo, ou quando ela tem concavidade para cima, é um ponto de máximo, tá? Mas ambos são vértice de uma equação. Vértice aonde naquele ponto muda o crescimento da função, vem decrescendo, chegou num ponto ele muda, vai crescendo, chega num ponto ele vai diminuindo a função, vai decrescendo, tá? Eu quero que você inicialmente lembre que isso aqui é um ponto mínimo, é o vértice, é um ponto crítico da função, tá? Existe uma forma de você determinar as coordenadas desse vértice, tá? E se você fizer a projeção aqui, ó, vai projetar para um valor no x, que a gente chama x do vértice, e vai projetar no eixo y, que a gente chama y do vértice. Mas é um par ordenado, como qualquer um, que nós fizemos algum exemplo lá na equação do primeiro grau, onde você tem um valor aqui, x do vértice e y do vértice, onde esse valor é uma correspondência no eixo x, e esse segundo é uma correspondência no eixo y, eixo das ordenadas. E aqui é o alvo da maioria das questões de concurso. É nesse detalhe que eles chegam. Eles querem que você determine, às vezes, o y do vértice com maior frequência ou o x do vértice com uma menor frequência. A maioria das questões, eles enfocam que você determine diretamente o y do vértice de uma função. Nós vamos ver depois na sequência uma questão clássica que envolve esse conceito. Professor, tá bom, já entendi que isso aqui é o vértice, é o ponto mínimo, fica fácil você entender isso, e aqui é o ponto máximo. Mas como você determina as coordenadas do vértice de uma equação de segundo grau? Através de uma fórmula bastante simples. Está aqui ela, ó. Vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Quem é a e b mesmo, professor? São os coeficientes da equação de segundo grau. Quem é o delta? Acabei de apresentar para você. O delta é o b ao quadrado menos 4ac. É o discriminante de uma função do segundo grau. Então essa é a fórmula do vértice de uma equação do segundo grau. Nem que você tenha que fazer uma tatuagem dessa fórmula no braço para você não esquecer, ok? Mas precisamos memorizar. Isso aqui tem sido alvo de questões aí de todas as bancas das provas, tá? É nesse ponto que eles chegam à cobrança. Vamos a um exemplo de aplicação desse conceito. Veja nesse exemplo que temos uma equação do segundo grau e vamos fazer o estudo dessa equação do segundo grau graficamente. Inicialmente vamos determinar as raízes através do uso da equação de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara aí, tá? Então, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o expoente da variável x aqui é 2. Então, é uma equação de segundo grau. Vamos, primeiramente, identificar os coeficientes a, b e c. A é o coeficiente do x ao quadrado. Quando não tem nada por convenção, a gente sabe que é 1. O b é o coeficiente somente do x, está aqui menos 6. E o termo independente é o 5, é o coeficiente c. Tá? Por que isso? Para agora nós usar na fórmula de Bhaskara, onde eu tenho essas variáveis a, b e c. Está aqui a equação de Bhaskara para você usar para determinar as raízes de uma equação de segundo grau. Não é o único processo, mas nós vamos usar esse aqui, ok? Bom, o que você vai fazer agora? Vim substituindo a e b e c pelas variáveis aqui, pelos valores que correspondem. Então, menos b aqui, cuidado que o menos é da forma. B está aqui menos 6, já substituímos. Mais ou menos. Menos b ao quadrado, já substitui por menos 6. Menos 4 vezes a vezes c, 1 e 5. Tudo isso é dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1. Tá? Fazendo as operações, cuidado com o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos vai ficar mais, e por convenção você não escreve nada. Menos 6 ao quadrado dá 36, e menos 4 vezes 1 vezes 5 vai dar menos 20. Tudo isso dividido por 2, que é o resultado de 2 vezes 1. Então você fica com a situação de x igual a 6, mais ou menos, raiz quadrada de 36 menos 20 sobre 2. Vamos continuar. X igual a 6 mais ou menos 16 sobre 2. E a raiz quadrada de 16 vale 4. Então vai ficar x igual a 6 mais ou menos 4 sobre 2. Aqui é o ponto onde você vai dividir. Por um lado você vai chamar de x' e o outro lado x duas linhas. Professor, mas quem é esse x' e x duas linhas? São as raízes, porque aqui você tem a situação de mais ou menos.
Então, um lado eu vou partir para o mais e o outro eu vou partir para o menos. Tá? Então, vai ficar 6 mais 4 dividido por 2, que dá 10 dividido por 2, e o resultado igual a 5. Tá? E aqui fica 6 menos 4 dividido por 2, fica 2 por 2 e 1. É a resposta. Quem são esses valores 1 e 5 que você acabou de encontrar? São o quê? As raízes da equação do segundo grau. Ok? 1 e 5 são as raízes. Uma outra forma de conceituar são os valores que satisfazem a equação. Ao você substituir, ela torna ela verdadeira. Vamos ver graficamente o que representa agora essa equação, como é que fica graficamente. Vamos a ela aqui, ó. Acompanhe comigo. Então temos o plano cartesiano, né, o eixo x e o eixo y, aonde você tem aqui o gráfico da função, tá? Eu já sabia que era boca para cima, por quê? Porque o a que nós determinamos lá no início, o a vale 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, tá? É o coeficiente aqui. E quando o a é positivo, a concavidade é boca para cima. Isso eu já tinha adiantado para você. X ao quadrado menos 6x mais 5 é a função. Ok. Veja que as raízes que nós determinamos lá, 1 e 5, são os pontos aonde o gráfico intercepta o eixo x, o eixo das abscissas. Tá? São os dois pontos. E veja, são dois pontos distintos. Porque o delta, o discriminante lá, quando você fez delta igual b ao quadrado menos 4ac, nós encontramos nesse caso que o delta valia 16. E quando o delta é positivo, o delta é maior que zero, ele possui duas raízes distintas. Claro, nós acabamos de confirmar, tá? 1 e 5 são duas raízes diferentes. Confirma que o delta deu positivo, perfeito. E quem é esse ponto mesmo aqui, aonde o gráfico vem decrescendo, 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 chega num ponto crítico e vai subindo? É o ponto de mínimo, ponto crítico, vértice ou ainda ponto de sela, tá? Esse é o vértice da equação do segundo grau, que tem como coordenadas 3 e menos 4, tá? Aqui 3 e menos 4 é as coordenadas do vértice dessa equação do segundo grau. E vamos lembrar da formulazinha? Vértice é igual a menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, tá? Essa aqui é a fórmula do vértice. Se você voltar a substituir pelos coeficientes, vai encontrar exatamente aqueles valores. Só a título de exemplo, como é que fica desmiuçado, vamos dizer assim, essa função do segundo grau. E este é o alvo da maioria das questões de prova, tá? Você, dado uma equação do segundo grau, você tem que saber determinar o vértice através das coordenadas, ok? Perfeito? De conteúdo, é isso que eu tinha para falar para você, tá? Agora nós vamos resolver questão de prova, questão alvo de concurso que já caiu aí. A altura y em metros que um projétil atinge em função da distância x ao ponto de lançamento é fornecida pela expressão y igual menos 60x ao quadrado mais 360x. Qual é o valor máximo da altura y? Vamos à resolução dessa questão clássica aí, envolvendo o estudo da função do segundo grau, tá? Onde traz o gráfico aí da trajetória desse lançamento e pergunta o valor máximo da altura y. Uma questão clássica que aparece com muita frequência, o que muda é a historinha, mas a forma de resolver é sempre a mesma, tá? Então vejam só, o gráfico dessa função, né, que tem a concavidade para baixo, tem um ponto crítico, é o vértice, né? E através desse ponto, veja, veio vindo, subiu, aqui atingiu o ponto máximo, né? E depois vem decrescendo. Ele pergunta justamente qual é o valor de y, onde o y atinge o maior valor, ou seja, quando trata-se de um ponto específico do gráfico de uma função, aonde é o vértice, aqui nós intitulamos de x do vértice, que é a projeção para o eixo x, e a projeção para o eixo das ordenadas é o y do vértice. Em outras palavras, a questão pergunta qual é o valor do y do vértice, tá? Bom, a equação que é a trajetória dessa parábola, o exercício já deu y igual a menos 60x ao quadrado mais 360x. Então, qual é o valor máximo daí das alternativas de A até E? Bom, já sabemos que ele quer o y do vértice. E vamos lembrar da fórmula do vértice, né, de uma equação de segundo grau? É menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, tá? Onde esse primeiro valor ele corresponde ao x do vértice e o segundo valor ao y do vértice. E a questão que é o y do vértice, então nós vamos procurar só esse valor que nos interessa, né? Então vamos lá, y do vértice é menos delta sobre 4a.
Então vamos, antes de mais nada, descobrir quem é o delta, tá? O discriminante. E delta é b ao quadrado menos 4ac. Já fazendo a substituição, respectivamente, pelos coeficientes, vai ficar então 360 ao quadrado menos 4 vezes a, menos 60 vezes zero. Cuidado que na equação do segundo grau não tem o termo independente. Então lá eu substituo por zero. E fazendo a multiplicação, tudo isso aqui se anula. E você fica com a condição só de 360 ao quadrado, que produz o valor de 129.600. Vamos fazer a substituição. Cuidado com o menos que é da fórmula, então vai ficar menos 129.600, dividido por 4 vezes a. Quem é a mesmo? É menos 60. Tá? Realizando a multiplicação aqui, jogo de sinal, cuidado que vai dar menos. Então, menos com menos já vai produzir um valor positivo. Fazendo o quociente dessa divisão, você encontra exatamente 540. 540 é o y do vértice, que é o que nós procurávamos. Entre as alternativas, dá uma buscada lá, contemplado lá na letra E, a resposta do exercício. Tá? Então veja, questão clássica de equação do segundo grau, que você não pode perder também esse tipo de questão, porque é só substituir e fazer continha. Tá? E normalmente eles pedem o y do vértice nas questões. Ok? Vamos a mais uma resolução de questão tratando-se desse assunto. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos A, 1 e menos 2, e B, 4 e 2. Podemos afirmar que... Mais essa resolução para nós encerrar esse assunto, questão também clássica envolvendo agora a equação do primeiro grau, tá? Onde ele deu uma função genérica entre os coeficientes m e n, você não sabe quem é. E ele deu dois pontos que satisfazem, pertencem a essa função, satisfazem o gráfico, pertence ao gráfico dessa função do primeiro grau. Vamos lembrar por que é do primeiro grau? Porque o coeficiente da variável x é 1, ok? Perfeito. Se os pontos satisfazem a equação, né, fazem parte do gráfico, vamos dizer assim, vamos lembrar que esse primeiro valor é a abscissa e esse segundo valor é a ordenada, tá? Então eu vou substituir essas informações no gráfico e ver qual é a cara da função. Eu posso determinar agora quem é a função. Se eu tiver dois pontos e substituir lá, eu acho quem é a função numericamente, tá? Vamos inicialmente então dar enfoque para o ponto A, tá? De novo, ponto A de coordenadas 1 e menos 1. Sempre o primeiro valor é a abscissa, o segundo é a ordenada, tá? Está aqui a função y igual a mx mais n. Então, quando o y for menos 2, ou quando o x for 1, o y vai ser menos 2. Eu estou substituindo aqui, ó, quando o x for 1, o y vai ser menos 2. E como é que vai ficar a equação agora? Vai ficar, vamos fazer o joguinho de sinal aqui, 1 vezes m vai ficar m mais n, isso vai dar igual a menos 2. E veja que já bastou para resolver a questão que entre as alternativas coloque em função das variáveis A, B, C, D e E. E a que contempla já essa informação está lá, ó, é a primeira, m mais n igual a menos 2, correspondendo à letra A. Tá? Existem ainda questões que você tem que ainda substituir o B, tá? O ponto B, e aí você recaía num sistema de equações com duas variáveis, resolvia o sistema, matava também. Mas aqui já bastou para resolver a questão. Tranquilo? Eu convido a você agora para prosseguir em resoluções de questão. Matemática não se aprende vendo um ou dois exercícios, se aprende fazendo. Agora que você tem a base, tem que praticar para chegar à perfeição. Ok? Lembre-se, treinamento difícil, combate fácil. Resolva a questão, bastante questão para a hora da prova. Você vai ver que é só uma questão de repetição. Ok? Um grande abraço e até a próxima.